Bem-vindos. Vamos falar hoje sobre a lei de Coulomb. O Coulomb, ele estudou o comportamento da força elétrica com relação a algumas grandezas que ele acreditava que interferiam na intensidade da força elétrica. E ele usou uma balança, chamada balança de torção, tal como está aqui na imagem dele, que demonstra o aparelho dele, onde você tinha uma barrazinha aqui, ó, com duas esferas de metal na ponta. Ele poderia introduzir uma outra barra pelo orifício aqui da sua balança e colocar próximo ou um pouco mais distante daquelas outras que estavam lá. Como elas estão penduradas por um fio ao longo de todo esse comprimento, elas poderiam apresentar um ângulo de torção por conta da interação elétrica que surgia entre as cargas das esferas, tanto da que ele coloca quanto da que já está lá na barra. Com isso, ele pôde determinar a relação que existia entre força e carga, entre força e distância entre as cargas, e também entre a força e o que existia de meio físico aqui dentro, se era o ar, se era o vácuo, se era óleo, qualquer outra coisa que você possa imaginar. Então, nós vamos ver essas interações e depois verificar como ele montou a sua equação para determinar a intensidade da força elétrica. Quando ele foi observar a interação entre as cargas elétricas pontiformes de mesmo sinal, a relação que ele obteve com a distância entre elas foi baseada no seguinte exemplo, eu posso explicar para vocês. Ele encontrou uma determinada força numa determinada distância. Se ele reduz essa distância pela metade, ele percebe que a força nova que surge, ela é 4 vezes o valor da força que ele tinha na distância anterior. Isso significa dizer que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas elétricas. Outra interação que ele também repara é o seguinte: como que as cargas elétricas interferem nessa medição da força. Se eu aumento o valor da carga, a força também aumenta, a força diminui. Então ele tem aqui duas cargas de mesmo valor, portanto uma força repulsiva. Aí ele vai lá e ele dobra o valor dessas cargas. Ele determina então que a nova força que surge é 4 vezes maior que a força anterior que ele tinha. A única conclusão que é possível para ter 4 vezes maior é que esse número 2 aqui e esse número 2 das cargas interferem. Né? Então 2 vezes 2, 4. Então o produto das cargas está relacionado ao valor da força que você vai medir. Então a força é proporcional, é diretamente proporcional ao produto das duas cargas. Nós colocamos módulo aqui porque ao calcular o módulo da força não nos interessa o sinal da carga, tá? Então coloco o módulo aqui por conta disso. Outra interação que ele percebeu foi com relação ao meio físico em que as cargas estavam. Posicionando as cargas a uma certa distância e num determinado meio, por exemplo, lá naquela balança dele poderia ser ar, depois ele poderia tirar o ar e fazer a experiência de novo no vácuo, né, com uma bomba de vácuo que fosse lá e tirasse todo o ar. Ele fez o experimento primeiro, né, e foi medir, por exemplo, na questão do ar. Aí ele percebe que a força tem um valor e que se ele muda a distância e até o valor das cargas, a nova força também vai ter um novo valor no mesmo meio. Só que ele tem uma grande sacada. Ele percebe que a relação entre as grandezas tem um comportamento que ele não esperava. Vamos ver aqui como que é esse comportamento. Você pega, por exemplo, a força, multiplica pelo quadrado da distância, divide pelo valor do produto das cargas, você encontra um resultado na primeira experiência igualzinho aos dados da segunda experiência fazendo o mesmo tipo de conta. Então ele encontra uma constante, um valor, um número que se repete desde que o meio físico em que você está trabalhando é o mesmo. Então ele percebeu que existe uma influência do meio físico para o surgimento dessa força elétrica com um certo valor nas condições de carga e distância do problema. Este valor no ar é um valor, no vácuo é outro valor e assim por diante. Então isso é representado pela letra K e hoje em dia nós a chamamos de constante de permissividade elétrica do meio físico.
Quando a gente vai lidar com isso no vácuo, esse valor tem um valor específico. E ao juntar toda aquela expressão, ele consegue então montar a sua equação, onde agora é uma equação, não é só uma relação de proporcionalidade, onde a força é igual à constante de permissividade elétrica, multiplicado pelo módulo das cargas envolvidas, mas dividido pelo quadrado da distância por conta daquela proporcionalidade inversa do quadrado da distância. No vácuo, o K então tem esse valor, 9 vezes 10 elevado a 9. Né? Eu tenho aqui 9 bilhões, né, de Newton por metro quadrado por Coulomb quadrado. Por que a unidade é assim? Porque se você joga todas as outras grandezas para o outro lado do igual, você vai ficar lá com força vezes distância ao quadrado dividido pelas duas cargas. Né? Então aí você tem força em Newton, distância em metro, mas está ao quadrado, e uma carga em Coulomb e a outra em Coulomb, multiplica Coulomb com Coulomb, dá Coulomb ao quadrado. Lembrando aqui que nessa fórmula, então, o que a gente tem? Força, a letra F, a constante de permissividade, a letra K, carga número 1, carga número 2 e D é a distância entre elas. Vamos ver isso tudo num exemplo? Temos aqui uma carga elétrica pontiforme Q1 igual a 8 microcoulombs encontra-se no vácuo a 3 metros de outra carga, também pontiforme, Q2 igual a menos 25 microcoulomb. Uma positiva, uma negativa. Coisas importantes a lembrar. Determine a intensidade da força elétrica entre elas e o tipo da interação ocorrida. Considere o valor da constante do vácuo e que 1 microcoulomb, nessa unidade que está aqui, equivale a 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Primeira coisa, tire os dados do seu problema. 8 microcoulomb, a primeira carga, já transforma em coulomb, então fica 8 vezes 10 a menos 6. A segunda carga, menos 25 microcoulomb, já transforma em coulomb, tira também a distância e já pega o valor da constante K. Você copia a fórmula, né? Você já pode aqui lembrar que esse K está valendo é o K0, né? Se quiser até pode escrever aqui K0. E você vai substituir todos os valores que você possui, cada qual no seu lugar. Carga número 1, carga número 2, distância, constante. E há um primeiro momento, quando você olha isso aqui, você fala, gente do céu, o que eu vou fazer agora? Mas é uma conta fácil. Ela assusta pelo formato, mas é uma conta fácil. Porque você vai tratar número com número com número e vai dividir pelo resultado disso aqui, que é outro número. Potência com potência com potência. E a regra de potência vai permitir que eu junte essas potências. Além disso, eu percebo que esse 9 pode ser cancelado com esse 9 aqui. 3 ao quadrado é 9, já facilita o nosso cálculo. Né? Aí fica 8 vezes 25, já dá 200. E as potências você coloca tudo num expoente só, por conta da regra de potenciação. Na multiplicação, agrupam-se os expoentes. Aqui, tranquilo. Aí você faz o produto, né? Desculpa, aí você faz a subtração. 9 menos 6, 3. 3 menos 6 dá menos 3. E não esquece a unidade de medida. Entretanto, em questão de Enem, de vestibular, isso aqui deveria ser expresso em notação científica. Significa que esse número na frente da potência de base 10 tem que ser menor do que 10, maior ou igual a 1. Então eu vou retirar 2 zeros daqui, descontando 2 casas negativas daqui. E aí eu tenho a minha notação científica da resposta do problema. Como ele também pediu o tipo de interação ocorrida, nós vamos desenhar, né? Desenha a carga número 1, desenha a carga número 2, coloca os seus valores bonitinho. E aí depois você percebe o sinal, positivo e negativo, se atraem. Então, uma força para cá, outra força para cá, as duas mostrando a interação de atração. E nomeia, não adianta só colocar flechinha sem nomear. Então coloca lá a força que a segunda faz na primeira carga, força que a primeira faz na segunda. Lembrando que ao desenhar um vetor, você tem que colocar na hora do nome a flechinha em cima para lembrar que é uma grandeza vetorial. Mais um exemplo para a gente pegar o jeito melhor. E um pouco mais difícil. Determine a distância entre duas cargas. É para achar a distância. Duas cargas pontiformes, Q1 igual a 12, Q2 igual a 9, quando a força de repulsão é este valor, 3 vezes 10 a menos 3, e elas estão no vácuo.
retira os dados do seu problema, Q1, Q2, o valor da constante K, lembrando que está no vácuo, e você está interessado na distância. Então ele tem que falar o valor da força F também. Está aqui, ó, F igual a 3 vezes 10 a menos 3 newtons. Copia-se a equação da lei de Coulomb e sai substituindo cada coisa no seu lugar. Ó. O F vem para cá, o K vai vir aqui, essa carga número 1 para cá, a carga número 2 para cá, elas já são positivas. Só que quando vem para cá, eu vou lembrar aquela história do micro vira 10 a menos 6 aqui, e o micro Coulomb também vira 10 a menos 6 aqui, não pode esquecer isso. Então substituo, fica com uma expressão maior. Mais uma vez, não tenha medo dessa expressão. O que a gente pode perceber? Olha, é para achar a distância. Ela aqui está embaixo de uma divisão. Se eu jogar ela para o outro lado, a gente sabe que tem que aparecer uma multiplicação do lado de lá. E aí, esse 3 vezes 10 a menos 3, se ele fica multiplicando pelo d ao quadrado, ele atrapalha. Então, eu posso tirar ele daqui. Só que se ele está multiplicando, do lado de cá aparece ele numa divisão. Então, eu já aproveito e troco esses dois de posição para facilitar o resto da conta. Ó, d ao quadrado e o 3 vezes 10 a menos 3 no lugar do d ao quadrado. Com isso, a gente nota que esse 9 ou esse, tanto faz, pode ser dividido por 3, já vai ficar um resultado menor, e que aqui em cima, 10 a 9 com 10 a menos 6 com 10 a menos 6, vai juntar tudo num 10 só. Vai ficar 9 menos 6 em cima, que dá menos 3. Então vai virar 10 a menos 3, essas três potências juntas. Olha, tem 10 a menos 3 na parte de baixo da divisão. Então a gente pode cortar tudo isso com isso, porque vai dar o resultado em cima igual ao de baixo. Então vamos lá. O 9 corta com o 3. Beleza. 10 a 9 com 10 a menos 6 dá 10 a 3. Com 10 a menos 6 dá 10 a menos 3. Cancela com esse 10 a menos 3 aqui também. Ó, pronto. Aí o que sobra? Sobra um 3, um 12 e um 9. Você sai multiplicando os 3. 3 vezes 12, 36. 36 vezes 9, 324. Pronto, ó. Cadê aquela conta difícil? Já se foi. Entretanto, eu não quero o quadrado da distância, eu quero a distância. Esse quadrado, para o seu desaparecimento, tem que aparecer uma raiz quadrada do lado de lá. Você vai calcular a raiz quadrada, você vai encontrar o valor 18. Então, dois exercícios, um fácil, um nível médio. Espero que a gente possa se ver nos próximos vídeos. Eu trago mais exemplos para vocês. Um abraço a todos.